Olá, amigos do canal. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua casa e sua família com paz, proteção e sabedoria. No vídeo de hoje vamos tratar de um tema polêmico, delicado, mas absolutamente necessário. A quem pertence, de verdade, a faixa de Gaza? Vamos abordar esse assunto com clareza e verdade, sem romantizar o politicamente correto, que muitas vezes serve apenas para encobrir erros históricos, fortalecer o mal e enfraquecer a justiça. Aqui, nós falamos com base na história, na Bíblia e na realidade geopolítica atual. Você pode até discordar e está convidado a deixar sua opinião de forma respeitosa nos comentários, mas a verdade precisa ser dita. Se esse conteúdo fizer sentido para você, considere se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com outras pessoas que querem entender o que muitos evitam mostrar. Prepare-se, porque hoje vamos revelar realidades que poucos têm coragem de expor. A faixa de Gaza, pequena em território, mas gigante em importância estratégica e espiritual, é hoje um campo de batalha que representa muito mais do que um conflito regional. Ela simboliza a luta entre luz e trevas, entre civilização e barbárie, entre Israel e os inimigos de Deus. Historicamente, biblicamente e moralmente, Gaza pertence a Israel. Isso é fato. Infelizmente, o saudoso ex-primeiro-ministro Ariel Sharon cometeu um erro trágico em 2005 ao entregar terras de Israel, incluindo Gaza, em nome de uma paz ilusória que Deus jamais autorizou. A terra de Israel é a terra de Deus, e nenhum governante tem autoridade divina para doá-la, barganhar, dividi-la ou negociar pela paz, seja por razões políticas, seja para agradar a opinião pública internacional. O gesto desesperado e ao mesmo tempo inexplicável de Sharon, motivado pelo politicamente correto e pelo desejo de parecer conciliador aos olhos do mundo árabe, custou e continua custando a vida de milhares de judeus inocentes. Israel precisa urgentemente corrigir esse erro histórico. É hora de ter coragem para enfrentar a pressão internacional, contrariar a esquerda israelense e reassumir o controle total da faixa de Gaza. Mais do que isso, é preciso impor soberania israelense sobre Belém, Hebrom, Jericó, Samaria e Judeia. Aqueles que não aceitarem viver sob as leis e políticas do Estado de Israel devem deixar essa terra santa. Hoje, Gaza não é apenas um território em disputa. É um proxy do Irã, um armazém de armas, terror e destruição. Transformou-se numa verdadeira erva daninha que ameaça a estabilidade do Oriente Médio e a vida de inocentes. Restaurar o controle total de Israel sobre Gaza não é apenas uma questão de segurança, é uma exigência espiritual, histórica e moral. Fundamentos bíblicos. Gaza é herança de Judá. A Bíblia é clara. Em Josué 15:47, Gaza é mencionada como parte do território da tribo de Judá. Asdod, Asquelon, Gaza e as suas aldeias, e até ao ribeiro do Egito e os confins do Mar Grande constituem o limite do território de Judá. Essa não é uma designação simbólica ou alegórica. É um decreto divino sobre a herança do povo de Israel. Ao longo dos séculos, mesmo com as invasões e disputas, o vínculo do povo judeu com Gaza jamais foi rompido. Em Amós 1, de 6 a 8, Deus julga Gaza por sua violência contra Israel, reafirmando que ele observa e intervém onde houver injustiça contra o seu povo. Além disso, em Juízes 16, o herói Sansão, juiz de Israel, enfrenta os filisteus em Gaza, cidade que simbolizava já naquela época um reduto da oposição ao povo de Deus. Sansão, apesar de sua força sobre-humana, foi traído por Dalila, uma mulher filisteia que usou da sedução e do engano para entregá-lo aos inimigos. Essa traição não foi apenas pessoal, mas espiritual e nacional, pois ela entregou o juiz de Israel aos opressores do povo escolhido.
Dalila, portanto, simboliza não apenas uma pessoa, mas um espírito de hostilidade contínua contra Israel, um espírito que muitos creem ainda está ativo em nossos dias. A história de Gaza como palco de oposição ao povo de Deus é antiga. Em Josué 13, versículo 3, Gaza já é mencionada como parte do território dos filisteus, que Deus ordena conquistar. Em Jeremias 47, do versículo 1 até o 5, Gaza é citada no contexto de um juízo divino contra os filisteus, reforçando seu papel como inimigos persistentes de Israel. Hoje, os filisteus modernos são representados por grupos jihadistas que controlam Gaza e rejeitam qualquer convivência pacífica com Israel. Assim como os antigos filisteus se alegravam com a captura de Sansão, livro de Juízes 16, versículos 23 e 24, celebrando a queda de um servo de Deus, esses grupos atuais muitas vezes celebram a violência contra inocentes civis israelenses, demonstrando a continuidade desse antagonismo espiritual e histórico. O espírito de Dalila, traiçoeiro, manipulador e destrutivo, ainda opera fortemente por meio daqueles que tramam contra a existência de Israel, o povo da aliança com Deus. Gaza como o proxy do Irã. Hoje, Gaza é controlada pelo Hamas, organização terrorista que atua como braço armado do Irã na região. Com apoio financeiro e logístico de Teherã, o Hamas construiu centenas de quilômetros de túneis, armazena armas em escolas e hospitais e usa civis como escudos humanos. Crianças são ensinadas a odiar judeus. E talvez o aspecto mais revoltante de tudo isso seja o que está sendo ensinado às próprias crianças em Gaza. O sistema educacional, longe de ser um instrumento de esperança, foi sequestrado pelo ódio. O que deveria ser um lugar de aprendizado e inocência virou um campo de doutrinação brutal. Nos livros escolares, a matemática não é usada para ensinar contas, mas para incitar assassinato. Exercícios absurdos e criminosos ensinam crianças a resolver problemas assim. Se você tem 10 judeus e mata 4, quantos ainda faltam matar? Ou ainda, se você encontra 4 judeus no caminho, quantas pessoas você deve matar? Isso não é ensino. É um crime contra a infância. É uma fábrica de ódio que rouba o futuro das próprias crianças palestinas e coloca em risco vidas inocentes. Não se trata apenas de conflito político. É uma batalha entre civilização e barbárie, entre a vida e a cultura da morte. Não há 1 centímetro de Gaza que não tenha sido contaminado por essa ideologia assassina. A proposta de Trump, um verdadeiro oásis do Oriente Médio. O presidente Donald Trump propôs em seu plano de paz transformar Gaza em um oásis do Oriente Médio, um território reconstruído com apoio internacional, livre do terror e voltado para a paz e prosperidade. Essa proposta prevê que Gaza continue sob soberania israelense, com segurança plena para a região e com a população palestina sendo reassentada ou adaptada em outras nações árabes de forma voluntária, permitindo-lhes viver sem as opressões das milícias terroristas. O presidente americano sugeriu investimentos bilionários em infraestrutura, educação, saúde e economia, contanto que o Hamas fosse desmantelado e Israel mantivesse o controle da segurança. Sob essa visão, as crianças deixariam de aprender a guerra e seriam educadas com valores humanos, éticos e civilizados. Seria o fim da doutrinação de ódio e o nascimento de uma nova geração. Mas isso será fácil? Infelizmente, a realidade é mais complexa. França, Inglaterra e outras nações europeias trabalham em ritmo acelerado para o reconhecimento de um Estado palestino, muitas vezes ignorando os perigos e as contradições dessa ideia. A ironia é que os próprios palestinos, historicamente, nunca desejaram um Estado verdadeiramente funcional. E há motivos para isso.
Por que os próprios palestinos não querem um Estado palestino? 1. Perda do status de refugiados. Um Estado soberano acabaria com a justificativa para receber bilhões em ajuda internacional. As ONGs e líderes corruptos perderiam sua principal fonte de renda. 2. Obrigações internacionais. Ter um Estado significa respeitar direitos humanos, justiça, responsabilidade fiscal e combater o terrorismo. Algo incompatível com os grupos que hoje lideram Gaza e a autoridade palestina. 3. Rejeição. A convivência com Israel. Desde 1947, quando foi proposta a partilha da então Palestina, chamado Plano da ONU, os árabes recusaram. Eles não queriam um Estado ao lado de Israel. Eles queriam todo o território, sem judeus. 4. ponto. A profunda divisão interna entre os próprios grupos palestinos. Hamas e Fatah, as duas principais facções que dizem representar o povo palestino, não conseguem sequer se unir entre si. Estão em constante conflito, disputando poder e território, frequentemente recorrendo à violência um contra o outro. O Hamas domina Gaza com mão de ferro, enquanto a autoridade palestina, liderada pelo Fatah, controla partes da Cisjordânia e, mesmo assim, vivem em confronto. Diante disso, falar em um Estado palestino unificado é uma ilusão. Em vez de trazer estabilidade, isso só aprofundaria o caos e a instabilidade na região, gerando mais conflitos internos do que soluções reais. Como confiar um Estado a facções que não conseguem sequer construir paz entre seus próprios líderes? 5. ponto. A ideologia radical que domina boa parte da liderança palestina. Para muitos desses líderes, a criação do Estado de Israel em 1948 não é apenas um evento político, é vista como um erro histórico que precisa ser corrigido. Mas o que significa corrigir na visão deles? Significa literalmente apagar Israel do mapa. Não estamos falando apenas de críticas a políticas específicas de Israel. Estamos falando de uma rejeição total à existência do Estado judeu desde sua fundação. Documentos oficiais, discursos públicos e até cartas constitutivas de grupos como o Hamas deixam claro que o objetivo final é a eliminação de Israel e não a convivência pacífica lado a lado. Enquanto essa ideologia estiver no centro das lideranças palestinas, qualquer proposta de paz será sabotada desde a origem. Porque, para eles, a paz só virá quando Israel deixar de existir. Vamos elencar os 10 principais pontos do Estatuto do Hamas que inviabilizam a paz com Israel. Ponto 1. Rejeição da existência de Israel. A Carta de 1988 declara que Israel existirá e continuará a existir até que o Islã o elimine. Ponto 2. Palestina como território islâmico inalienável. O documento afirma que toda a Palestina é uma terra islâmica que não pode ser cedida ou negociada. Ponto 3. Jihad como único caminho. A carta enfatiza que não há solução para a questão palestina além da jihad, rejeitando negociações pacíficas. Ponto 4. Antissemitismo explícito. O Estatuto contém declarações antissemitas, incluindo a citação de um hadith que incita a violência contra judeus. Ponto 5. Negação de soluções políticas. O documento rejeita qualquer solução política ou pacífica para o conflito, considerando-as contrárias aos interesses islâmicos. Ponto 6. Objetivo de estabelecer um Estado Islâmico. O Hamas busca a criação de um Estado Islâmico em toda a Palestina histórica, incluindo o território de Israel. Ponto 7. Rejeição de organizações seculares. A carta critica organizações palestinas seculares, como a OLP, por não basearem suas ações no Islã. Ponto 8. Educação baseada na ideologia do Hamas.
O Estatuto enfatiza a importância de educar as gerações futuras de acordo com os princípios islâmicos do Hamas. Ponto 9. Mulheres como educadoras ideológicas. O documento define o papel das mulheres como educadoras que devem incutir os valores do Hamas nas crianças. Ponto 10. Conspirações globais atribuídas aos judeus. A carta acusa os judeus de estarem por trás de conspirações globais, incluindo guerras mundiais e revoluções. Objetivos declarados do Hamas: destruição de Israel. O Hamas busca a eliminação do Estado de Israel e a substituição por um Estado islâmico. Estabelecimento de um Estado islâmico. O grupo pretende criar um Estado islâmico em toda a Palestina. Histórica, regido pela Sharia, rejeição de acordos de paz. O Hamas não reconhece acordos de paz anteriores e considera ilegítimas as negociações com Israel. Resistência armada como método principal. A luta armada é vista como o principal meio para alcançar seus objetivos. Esses pontos demonstram que a ideologia e os objetivos do Hamas são incompatíveis com a coexistência pacífica e a solução de dois estados. A promessa de Deus: Israel voltaria e nunca mais seria arrancado. A Escritura é categórica. Em Amós 9, 14 e 15, Deus declara: plantá-los-ei na sua terra e nunca mais serão arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Esse texto se cumpre diante dos nossos olhos. Israel voltou à sua terra em 1948, ressurgiu como nação após 2 milênios e floresceu em ciência, tecnologia, agricultura, defesa e cultura. Não há outro caso na história humana como este. A volta do povo judeu à sua terra é o maior sinal profético da nossa era. E a resistência contra isso é uma resistência contra o plano de Deus. O mundo se prepara para a volta do Messias. A pressão internacional, a oposição a Israel, o avanço do antissemitismo e a tentativa de dividir Jerusalém são sinais escatológicos. Em Zacarias 12, o Senhor avisa que todas as nações se reunirão contra Jerusalém, mas Ele mesmo intervirá. O cenário atual é um prenúncio da vinda do Messias, e quando ele vier, reinará com justiça, paz e verdade. Gaza será restaurada, não por mérito humano, mas porque o Messias colocará fim à guerra e ao terror. Alerta à esquerda israelense: Israel não é um país comum. Israel é o relógio profético de Deus, é o povo que carrega o nome do próprio Eterno. As decisões políticas em Israel não são meramente administrativas, elas têm peso espiritual, eterno e profético. A esquerda israelense precisa parar de brincar com a soberania nacional como se estivesse lidando com qualquer país secular. Israel não é como os outros. Israel foi tirado do Egito com mão poderosa, sustentado no deserto com milagres e estabelecido como luz para as nações. Tentar alinhar Israel aos padrões políticos de países ocidentais laicizados é esquecer que este povo tem uma aliança com Deus. E essa aliança exige obediência, temor, justiça e verdade. Convocação à oração por Israel. Por isso, convocamos todos os cristãos, todos os intercessores e todos os que amam a palavra de Deus a orar pela proteção de Israel em todas as suas fronteiras, pela sabedoria e coragem dos seus líderes, para que governem segundo os princípios da Torá, pela paz de Jerusalém e pela destruição de todas as fortalezas do terror, para que as crianças de Gaza e de Israel tenham um futuro de vida e não de guerra, para que os governantes das nações olhem para as Escrituras e não para seus próprios interesses, e ajam conforme a vontade de Deus. Como está escrito em Salmos 122:6, orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam, e que todo joelho se dobre e toda língua confesse: o Messias é o Senhor.
e o seu reino será estabelecido em Israel para nunca mais ser abalado. Estamos chegando ao fim deste vídeo e se você ficou com a gente até aqui, já percebeu. Não é uma questão de política, diplomacia ou boa vontade de Israel. Mostramos com fatos, com documentos e com verdade por que a ideia de 2 estados em Israel nunca foi viável e jamais será. Enquanto o outro lado nega a existência de Israel, educa crianças para o ódio e se recusa a aceitar qualquer forma de paz verdadeira, a única saída é encarar a realidade com coragem e fé. Não romantize o conflito. Não se deixe enganar por discursos que só favorecem o terror e a destruição. A situação em Israel é espiritual, histórica e moral, e não será resolvida com concessões ou ilusões. Se você acredita na verdade, se apoia Israel e ama o Deus de Israel, então junte-se a nós nessa missão de esclarecer e despertar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos fazer a verdade chegar a cada canto. Deus abençoe a sua vida e abençoe todos aqueles que apoiam Israel e permanecem firmes ao lado da luz. Shalom.